Hello! Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Eu espero que você se conecte com esse episódio. Hoje nós temos aqui uma fera. Vou te revelar já já, mas antes disso eu preciso que você vá lá, se inscreva, ative o sininho para que você receba todo o conteúdo de qualidade que a gente produz aqui. Passando para a história dessa pessoa que está aqui comigo, que eu chamo de Mita, e que esteve lá no início da minha jornada, minha mentora de negócios, e hoje eu falo sobre inteligência e negócios, então você imagina o tamanho dessa mulher na minha vida. Foi quem me iniciou ali dentro de um comportamento que me fez direcionar hábitos, costumes e também me trouxe uma visão muito boa sobre quem eu poderia ser. E eu tô aqui hoje com Carol Costa. Carol, seja muito bem-vinda. Que maravilha ter você aqui. Eu tô muito feliz mesmo, muito feliz, muito orgulhosa e honrada de estar aqui. Parabéns pelo podcast. E bora conversar um pouquinho. Essa é mais uma conversa de saudade, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Sim. Mas eu tô muito feliz, parabéns pelo podcast. Feliz demais de estar aqui, gratidão. Você sabe que eu trago aqui histórias de sucesso construídas a partir de realidade. Então a Carol é um exemplo disso. Eu acompanhei muito também da jornada dela. E a ideia é que você pegue aí o seu papel, sua caneta, para que tenha insights e que se modele também nesse modelo de negócio e nesses insights que ela traz para que o seu negócio alavanque. Carol Costa, ela é sócia fundadora da Potencial Pleno, tem uma marca também, é mentora em negócios e traz para nós hoje toda essa visão, né, Carol? Conta para nós um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu comecei cedo, né? Como você sabe, eu comecei a empreender com 16 anos. 16 aninhos. Na verdade, tem uma história antes até, que eu comecei a empreender com 8 anos de idade, mas era clandestino e ilegal. Então, eu só conto essa história em sala de aula, mas vou abrir aqui pra vocês, né? Uou. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar na rua. Mas a minha mãe, eu tinha um irmão, tenho um irmão, né? Que tem um pouco mais velho do que eu. E a gente brincava na rua e ele podia soltar pipa. Fala pipa aqui em São Paulo também. Uhum. E eu não podia, porque eu era menina. Minha mãe não deixava ir no campinho, porque só tinha meninos lá. E aí ele ia e voltava e nunca tinha a pipa dele, alguém tinha cortado e tal. E por que cortaram? Cortaram porque tinha cerol. E aí eu e ele, eu tive uma grande ideia, uma brilhante ideia. Ele era meu vendedor, né? E eu fazia cerol pra vender. Então eu posso dizer que minha vida empreendedora, ela começou vendendo cerol. Espero que Deus tenha abençoado, que nunca tenha afetado ninguém, machucado ninguém. Mas ali despertou, né? Hoje, olhando pra trás, eu consigo ver que despertou essa vontade de, puxa, preparar alguma coisa, vender alguma coisa. Eu lembro que quando os meninos chegavam e levavam o cerol embora, o carretel embora, me pagavam, era uma alegria, a gente ia na panificadora e comprava sorvete e tal. Corta essa cena, com 16 anos eu tive uma grande oportunidade, né? Eu sempre fui muito nerdona, gosto de estudar, sempre gostei de estudar. E esse fato de gostar de estudar me deu uma oportunidade. Eu fui franqueada de uma rede de escola de idiomas por 15 anos, dos 16 aos 31. Então, com 16 anos, eu recebi essa oportunidade, comecei a empreender. Só que eu costumo falar para os meus mentorados, para os clientes que estão conosco lá na P2, na Potencial Pleno, a minha escola de negócios, que o que uma adolescente de 16 anos sabe sobre negócios? Não sabe nada, eu também não sabia nada na época. Então eu sabia inglês, um pouco de inglês, de ter estudado com a minha irmã que tinha morado fora no Brasil e voltado para me ensinar inglês, né? Então, inclusive, minha irmã, que hoje é minha sócia, abriu esse caminho, foi para os Estados Unidos, trabalhou como doméstica lá, né? Estudou inglês, veio, me ensinou inglês, eu aprendi, porque como nerdona que sou, gostei, mergulhei, estudei. E comecei ali minha jornada com escolas de inglês. Então, por 15 anos, eu fui empresária, professora de inglês, ensinei o verbo to be. Algumas pessoas me perguntam, você é tão paciente como mentora e tal. Sim, eu ensinei o verbo to be muitas vezes. Você dizia assim, I am, e a pessoa, I am, sabe? O músculo já foi treinado aí. Então, eu já tenho esse DNA treinadora, vamos por assim, porque eu comecei como DNA professora. Empresária, professora. Só que professora antes de ser empresária. Eu entrei na faculdade de administração para me ajudar na gestão empresarial. Quando eu tinha 16, eu prestei vestibular com 17, entrei na faculdade. Eu aprendi na faculdade a como ser funcionária de uma empresa, mas não ser empresária. Hoje, empreender está muito mais em voga, ser empresário está muito mais em voga, a gente tem muito mais conteúdo, visibilidade, podcast como esse aqui, para aprender, mas não tinha há 25 anos atrás, que foi quando eu comecei a empreender.
Então eu tive alguns professores que foram fundamentais na minha jornada, me entregaram alguns livros poderosos para leitura. E ali eu comecei minha jornada empreendedora, que eu fiquei dos 16 aos 31. Quando eu tinha uns 28 mais ou menos, eu já não estava mais feliz, porque eu via que aquilo que eu tinha aprendido, não sei se já aconteceu contigo. Todos os problemas eram problemas iguais. Os meus colaboradores chegavam para mim e diziam: Carol, tem um problema. Eu já dava a resposta, porque era o mesmo problema que tinha acontecido no ano anterior. E a vida começou a ficar confortável. Então, em 2010 eu tive um grande desafio. Organizei a empresa de 2010 a 14. Em 2014 eu fiz uma viagem de costa oeste a costa leste dos Estados Unidos. Era a minha viagem dos sonhos, eu sempre quis fazer essa viagem. Passei 40 dias fora. E nessa viagem, eu costumo dizer que essa viagem foi um marco na minha jornada empreendedora, que tem várias histórias, vários cases, a gente pode, né, explorar aqui. Porque tinha Nextel. Você consegue procurar Nextel? Se você tem menos de 25 anos, você procura no Google o que é Nextel. Né? Eu tenho menos de 25. Então, procura no Google. Ai, tá? Obrigada. No chat, o que é Adoro. Nextel. E aí eu me comunicava por Nextel com o meu time uma vez por dia. E eu passei 40 dias fora, a empresa foi super bem, meu Prolabore caiu lá na conta, porque eu tinha organizado ela muito bem, estudado, gestão, criado uma metodologia que hoje eu ensino, essa metodologia, princípios da gestão empresarial, porque as estratégias mudam, os princípios não. E aí a gente começou, nessa viagem, quando eu voltei, um amigo meu bateu na minha porta e falei: escute, eu quero que você me ensine o que você fez. Como assim, o que eu fiz? Ué, você passou 40 dias fora, ninguém te encheu as paciências fora. Eu vim aqui, as meninas estavam trabalhando super bem, fez matrícula. O filho dele estudava lá com a gente. Meu filho tá aqui, feliz, professor, feliz. Nada, não aconteceu nada, não pegou fogo. E você passou 40 dias fora se comunicando muito pouco com elas. O que você fez? Eu falei: olha, faz 4 anos que eu venho trabalhando liderança, gestão comercial, gestão de marketing. Não tinha ainda, né, como nós temos hoje, tanto as redes sociais, mas já tinha Facebook, enfim. E a gente fazia uma divulgação bem bacana no Facebook. Então, gestão financeira, eu tinha meu financeiro, eu tinha minha coordenadora pedagógica, eu tinha minha coordenadora administrativa. E eu fiz essa estrutura e ele falou: então me ajuda. Ajudo. E eu fui até ele, treinei a liderança e treinei o time comercial, que são as minhas vertentes que eu amo demais, né? Vendas e liderança. Ele me indicou para um outro amigo, eu fui no amigo. E assim eu fui indo de 2014 a 2018, até abrir a Potencial Pleno. Eu fui ajudando empresários a alavancarem seus resultados. Até que um dia eu fiz um evento, nós fizemos um evento, eu e a minha irmã, que hoje é minha sócia. A gente fez um evento, ela tinha a escola dela de inglês e eu tinha a minha escola de inglês. E a gente uniu as 2 escolas e convidou outras escolas da região para treinar secretárias, recepcionistas, vendedores e professores. Em um dia como hoje a gente tem um summit, por exemplo. Traz seus palestrantes e cobramos o coffee. Aí todo mundo veio de outras cidades, ônibus e tal. Então a gente fez todo esse movimento. E no dia uma das palestrantes, que era o chamariz do evento, ela não veio. O povo esperando. Porque sim, acontece, gente. Como não? E você sabe que sempre tem aquela pessoa que do fervo, né? Aquela galera: o quê? A palestrante não veio? E sofremos uma retaliação ali. Eu subi no palco, né? Pedi desculpas, eu não fazia palestras, eu dava aula de inglês. Uou. Né? Então eu subi no palco, pedi desculpas. Falei: olha, gente, eu vou fazer uma fala aqui com vocês sobre relacionamento, sobre liderança e tal. Alguns ficaram muito insatisfeitos, outros, que legal, né? Elas cobriram ali a palestrante, nós terminamos o evento, sentamos e falamos: puxa vida, isso aqui tá dando muito trabalho. Tá na hora de dar dinheiro. E foi assim que... E aí foi a sua primeira palestra? Não foi minha primeira palestra. Você já estava como professora e treinadora interna, mas palco... Professora de inglês para 5 pessoas, 10 pessoas. As turmas que eram mais, assim, as maiores turmas, nós tínhamos ali 12 pessoas. Eram as turmas que bombavam, né? Eu costumo dizer que quando a gente faz 12 matrículas hoje na P2, eu falo: gente, 12 matrículas não, a gente tem que ter 40. Tá de brincadeira. Vocês estão de brincadeira comigo? Eu lembro, poxa vida, mas 12 pessoas era assim: uau, a gente conseguiu 12 clientes por turma. Então eu dava ali aula para 12 pessoas. Ali eu falei para um pouco mais de pessoas. Sempre tive muita dificuldade de falar em público. Algumas pessoas me dizem: caramba, como assim? Pasmem. Hoje a galera vê assim: nossa, que legal, Carol, me ensina, como é que você faz? Jeito, eu treinei muito. A gente tá falando aí de 2014 e 15, tá? 16, eu decidi fazer a venda da escola. Eu decidi em 15, na verdade. Eu tinha feito um valuation, um abençoado. Inclusive, eu honro a vida dele até hoje, porque foi ele que plantou a sementinha em mim. Ele chegou pra mim e falou: cara, eu quero conhecer um pouco mais sobre escola de idiomas. Eu tô buscando um investimento aqui na região metropolitana de Curitiba. E foi me indicado a tua escola. E ele fez um estudo. Eu já tinha feito um valuation com o Sebrae, eu já tinha feito um valuation, preparado a empresa, não para vender, mas para saber quanto que ela valia. Eu já tinha organizado a gestão empresarial e sabia que isso era importante. E ele veio e ele fez uma oferta na empresa.
Ele ofereceu, eu gostaria de comprar, ou ser seu sócio, ou comprar uma parte, e eu pago X. E eu falei, não, imagina, isso aqui é meu sustento e tal. Quase 15 anos trabalhando jeito, aqui, né? cabeça totalmente fechada. Desapegado, pra isso. Como assim? Como assim, né? Só que ele fica, poxa vida, será que não podia vender? Será que não existe outra vida? Nesses treinamentos que eu tô dando aqui. E aí, 1 ano depois, eu fiz a oferta da venda da escola, depois dessa provocação. 1 ano depois, eu sentei com a Carla, que hoje é a proprietária da escola, até hoje, né? Eu sentei e falei, ela trabalhava comigo há 12 anos, a Carla. Carla maravilhosa. Ela é maravilhosa. Sim. Aí você viu a baby dela, coisa mais linda do mundo. Meu Deus, gente, acho que bebê mais linda. Ela fez bem feito, né? Sim. Muito amor, muito amada. E aí a Carla, quando eu sentei com ela e falei assim, cara, eu tô pensando em vender a escola. E ela me respondeu, eu compro. E foi assim que eu vendi a escola. Pausa. Estratégica. Beleza, nós estamos aqui na Carla. Sim. Vamos voltar lá pro Serol. Vamos. Vixe, Maria. Delícia. Primeiro eu quero destacar a frase do Deus é muito bem-humorado, que eu aprendi da Carol e eu falo pra todo canto. Foi daqui, Sim. Essa é a fonte. E ele é mesmo, muito bem-humorado. Porque imagina, né? Eu vou voltar pro Serol, mas imagina a sua primeira palestra. Ele não foi bem-humorado? Não, você não vai, está com diarreia, não vai hoje, a Carol vai subir no palco. Exato. Exatamente. Pra estimular ali o seu... De olhar para, ao invés de 12 pessoas, 100 pessoas. Estimular o seu propósito, né? Exato. Exatamente. Porque se a gente vai... E eu acho muito legal, porque assim, a gente tá no futuro e tá olhando a história pra trás. Mas imagina quando estiver lá no futuro e vai dizer, lembra do podcast? Que eu... Cara, eu penso nisso demais. É sensacional. Todo dia. Eu falo assim, nossa, daqui a alguns anos eu vou contar essa história aqui que tá acontecendo hoje, como uma história. Tá vendo, gente? É isso que você... Já vai anotando. E o Serol, né? Quando você fala aqui da organização, da gestão, aí foi pro novo cenário e teve lá... Treinou o time de vendas, mas aqui no Serol isso já acontecia. Você possivelmente já tinha ali... Como é que você vendia? Como é que... Porque simplifica a forma. Hoje, quando eu olho pro mercado, tem muito jargão, muita coisa. Mas como que a gente simplifica? Carol tava lá, tinha o produto, tinha quem comprava, tinha quem organizava, que eu conheço a história, tinha quem denunciava. Já né? vamos chegar nelas, né? Já vamos chegar nelas todas. Vi, me permita fazer um pouquinho antes, tá? Sim. Eu venho de uma família que os meus pais saíram do interior pra capital, né? Então, o sonho da minha mãe era lavar roupa com sabão em pó. Porque era só no sabão feito em casa e comer margarina. E hoje ela, imagina que ela vai comer margarina. Dona Su, maravilhosa. Minha mãe é bombadona, tá? Ela curte ir pra academia, se cuida super. Então, eles vieram, romperam uma barreira pra facilitar a nossa vida, né? Nós somos em 4 irmãos. Eles abriram um comércio, um bar e lanchonete. E nesse comércio, eu via... a compra e venda. Meu pai tinha lá o comércio, o bar e a lanchonete, e a minha mãe, para complementar a renda, foi vender terreno de cemitério. Então, minha mãe é uma excelente vendedora, talvez uma das melhores que eu conheço. Eu tenho essa veia vendedora por conta dela. E toda vez que ela fala, esses dias atrás, ano passado, ela foi no escritório, ela chegou lá e viu o nosso time comercial. A gente tinha feito nós fizemos umas cabines novas lá no escritório, ar-condicionado. Ela chegou pra mim na minha sala e falou assim, filha, tá muito confortável pro teu time de comercial. Tá muito confortável. Com cafezinho, com frutinha, com biscoitinho, com arzinho condicionado. O vendedor não pode ter esse conforto, não. O vendedor, ele precisa ser provocado a sair de casa, a visitar o cliente, a conhecer, a ligar. Então, tá muito confortável. Por quê? Porque ela batia porta em porta pra vender cemitério. E uma venda extremamente complexa. Exatamente, uma venda complexa. Vindo do interior, sem estudo. Sendo preparada no campo. Então, esse é o meu cenário onde eu fui criada. Então, eu fui estimulada muito. Uma das pessoas, nossa, o que a tua mãe dizia quando você pegava as lâmpadas de casa pra quebrar, pra fazer o cerol? Ela achava o máximo. Sensacional, né? Ela achava o máximo. Então, eu, lá na minha garagem de casa, eu fui lá na lojinha de armarinhos, comprei o carretel, alguns carretéis na conta da minha mãe. Vim pra casa, peguei as lâmpadas Teve todas, investimento. Claro. Quebrei as lâmpadas. Recurso, né? Recurso. Cola. E algumas cicatrizes na minha mão, que eu tenho até hoje, né? Mão de obra ali, tava no operacional. Sim. E aí, eu entreguei pro meu irmão o primeiro carretel. Eu falei, olha, então acho que agora vai dar boa. E ele foi, e quando ele voltou com 2 pipas pra casa e mais 2 amigos, dizendo, a gente também quer. Uau. Então, levantamento de demanda, né? Então, quando eu consigo... Trabalhando no offline, né? Sim, trabalhando no offline, levantando demanda, conhecendo o público-alvo, onde que o público-alvo está. Os desafios. Os desafios. Dando uma amostra, né? Que o que eu fiz com o meu irmão foi entregar uma amostra pra ele. Ele experimentou, funcionou, e aí ele trouxe o público Teve junto. resultado e vem. Exato. Então, foi muito... E eu lembro que eu comprava o carretel por 1 dinheiro da época, né? Era antes do real. E vendia por 4 dinheiros da época. E todo o dinheiro ficava comigo. Então, eu tava rica.
Riquíssima. Eu tive ali Doce uma riqueza que queria. doce, sorvete, eu carrego comigo até hoje, né? Ó, na academia, ralando pra me livrar desse doce, desse Tem sorvete. um histórico aí chocolate, também. né? Até que eu brinco, né? Que eu não conversei com todos os stakeholders. Eu não falei com a vigilância sanitária da minha Puxa casa. vida. Que não Daí era é que minha irmã. Que não era minha mãe, era minha irmã, que hoje é minha sócia. E ela Quem falou, limpava a bagunça no final das limpava a contas, bagunça. vamos Sim. destacar. Então eu deixava lá toda a bagunça, cola escorrida no chão, caco de vidro no chão, e ela fazia a limpeza. E aí ela falou, mãe, não dá mais, tá muita bagunça isso aqui. E ali foi encerrada a minha primeira operação. Ei, empresário, se você tá deixando bagunça na sua empresa, presta atenção nisso. Eu não conversei com a vigilância sanitária. Eu poderia ter negociado com ela. Escuta, eu te pago aí 2 dinheiros da época. Pronto. Pra você Já limpar tá aqui feliz. pra mim. Aham. Tá ali todos os dias, um dinheirinho, ia dar 10 pila por semana. Talvez eu tivesse levado um pouco mais adiante esse negócio do cerol. Mas como eu costumo... A gente tá caindo no cenário, tá tudo faz bem. parte. Aham. Como eu costumo dizer em sala de aula, quando eu tô dando os treinamentos, Vi, isso me instigou. Olhando pra trás, o que você imagina? Você que tem filhos, quem tá assistindo a gente aqui tem filhos que tem 8 anos de idade. E o teu filho tem essa experiência com vendas, experiência com dinheiro, Uau. experiência em ter autonomia de compra. Que semente é plantada no coração dessa criança? Que semente é plantada na mente dessa criança? Olhando pra trás, eu tenho convicção de que essa mente foi plantada pra mim puxa, fazer dinheiro é bom. Poder entregar pra alguém aquilo que ele quer também é bom. Também é maravilhoso. Então essa semente ficou plantada que quando eu tive uma bifurcação lá na frente, vou trabalhar pra alguém aos 16 ou vou empreender aos 16, eu optei por empreender. E dentro do contexto, você replicou isso nesse intervalo, né? Porque teve ali a questão dos 40 dias de férias. De toda forma, é a sua maior habilidade dentro de um contexto geral. Essa organização, essa estruturação, e é o que você faz hoje muito bem feito. Hoje eu consigo enxergar que a minha maior habilidade é desenvolvimento de método. Então, eu fui contratada recentemente por uma rede de óticas em Curitiba para desenvolver o método deles de vendas. Para que não escape upsell, cross-sell, para que não escape os 5 estrelas no Google, para que não escape, porque eventualmente, quando falta um método dentro de uma empresa, vai escapar. Alguma coisa escapa. E geralmente, quando a bola não cai no chão, é porque o dono, ou o principal nome, vai lá e põe a mãozinha. Eu faço essa reflexão do jogo de vôlei. Sempre tem aquele jogador, que vai, o líbero, né? Que a bola tá caindo, o cara vai lá e põe a mãozinha embaixo, a bola bate na mão dele e sobe. O dono de negócio, muitas vezes faz isso. Sim. A bola tá caindo. Ele já sabe que vai cair aquela bola. Ele vai lá e põe a mãozinha dele. E aí ele salva o dia. Mas não salva a empresa. Então, para isso é o quê? Metodologia que muitas E não vezes dá tá na oportunidade cabeça. de outras pessoas fazerem um dia, e ele né? ter. E aí a gente cai na questão do que você construiu nesses 40 dias, que é o descentralizar, né? Sim. Dos maiores desafios hoje dos empresários é isso. Eu estou centralizando tudo, eu não tenho férias, eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho saúde mental. E tá tudo ao mesmo tempo girando todos os pratos. Sim, eventualmente a casa cai. Eventualmente, ou a saúde cai, os relacionamentos caem, o crescimento cai, o propósito cai, as finanças caem. Alguém vai pagar essa conta, né? E a gente geralmente é uma conta muito cara. Então, tendo uma metodologia e olhando para o que eu preciso fazer agora. Lá quando eu comecei a organizar a gestão da empresa, era por onde eu preciso começar agora. E eu precisava começar por um pilar. Eu coloquei todos os problemas que eu estava tendo na mesa. Falei, olha, o problema que eu tenho mais recorrente é inadimplência. Lá atrás já era, hoje também já é. Se você não tem uma estrutura, a inadimplência come junto na mesa. Como o seu lucro, inclusive. Exato, exatamente. Se não tem uma metodologia de cobrança, se não tem um passo a passo, uma definição muito bem de público-alvo. Eu estava te falando aqui um pouco antes da gente começar, que nós mudamos o nosso ICP no final do ano passado, em agosto do ano passado, para uma nova reestruturação, até por conta da metodologia da Faculdade do Dono, que é o nosso treinamento principal, que a gente está trazendo aqui para São Paulo. Dentro da Faculdade do Dono, eu entendi quem a gente dá mais resultado, para quem a gente dá mais resultado. Eu entendi essa mudança de ICP, essa mudança de público-alvo, ter essa clareza. Por quê? Quando eu estava com o público-alvo desajustado, aumentava a inadimplência, aumentava o churn, aumentava a desistência. Com o público-alvo ajustado, menor desistência, menor inadimplência. Então, lá atrás, na escola de inglês, eu já tinha tido essa clareza. Poxa, por onde eu vou começar? Comecei pelas inadimplentes, depois renovações, né? Então, aumentava a LTV. Eu tinha clientes que começavam com 4 aninhos de idade estudando inglês conosco e terminavam aos 14. Então, 10 anos o cliente consumindo junto. Como é que eu faço para ter esse LTV dentro da minha empresa hoje?
Então, os pontos, eles são sempre correlacionados. Tem muita inteligência dentro das empresas que os donos não estão vendo, porque estão presos na operação, mergulhados na operação. Sempre. Né? Então, e eu não tô falando da operação que é importante estar mergulhado. Eu tô falando da operação de apertar botão, fazer nota fiscal, né? Verificar quantas a pagar e receber, olhar para as câmeras, ficar olhando as câmeras. Se ocupando, né? Não Exatamente. produzindo. Então, não aquela operação que é o teu coração, que você precisa estar lá, que é realmente aquilo que te diferencia. Mas quando você olha para trás, tem muita inteligência dentro da tua própria empresa para fazer, para ter clareza, né? E aí, levar essa metodologia é o que a gente faz hoje com a Potencial Pleno, para donos de pequenas e médias empresas. E dentro de tudo que você construiu, inclusive com a sua história, né, que é o que a gente preza aqui, teve essa expansão, que é um dos desafios também de quem assiste a gente. Porque no momento de que você falou assim, não, tava tranquilinha, estava respondendo rapidamente e tal, e aí você também me ensinou uma coisa que daí fui buscar uma sarninha pra se coçar. Não, empresário, empreendedor tem fogo no... Né? Tem fogo onde não pega sol, sabe? Exatamente. Exatamente. É impressionante. Porque é o espírito empreendedor, Sim. né? Então, muito desse público, de empresário, de dono, que tá em busca... Eu atendo muito também nas minhas mentorias, Carol, o cara que tá com novos negócios, novos produtos. E é sobre isso, né? Quando eu vou explorar o mercado, quando eu vou entender esse cliente, quando eu coloco isso na mesa e faço um pertencimento dentro da minha empresa, que eu consigo trabalhar outros produtos. E você fez essa expansão também dentro da Potencial Pleno, né? Boa. Quando a gente olhou para a expansão na P2, antes de ir para uma nova unidade, que nós abrimos no interior, e também tem outro ponto que eu quero trazer algumas clarezas aqui, que eu acho que é importante para quem tá expandindo, tá? Vou fazer uma analogia. Um pai e uma mãe que têm um filho, tá? Mas eles são péssimos pais. Assim, eles não estão sabendo o que fazer, eles não tá dando certo. E eles entendem que eles poderiam ser pais melhores, que existe uma forma de ser pais melhores, ok? Aí eles falam, puxa vida, eu sei que eu não estou dando conta desse um filho, está muito desafiador, estou sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, vou ter mais 5. Então, empresário, cuidado, tá bom? Cuidado. Então, esse é um primeiro cenário, tá? Por quê? Porque eu já fiz isso. Por que eu posso falar que isso acontece? Eu tinha uma empresa, uma escola de inglês que ia bem. Porque ela ia bem, ela se pagava, mas eu não sabia se ela estava dando lucro ou não, vivia do giro. Eu não sabia quanto de inadimplência eu tinha, eu não sabia dos processos, eu não tinha processo de vendas, eu não tinha liderança. E aí eu tive a brilhante ideia de abrir mais uma unidade. Então, eu tinha uma unidade que eu achava que ia bem, e eu abri uma nova unidade. O que aconteceu? No momento que eu abri, eu tirei todo o meu foco e atenção daqui e fui pra lá. Aqui não estava estruturado ainda. E eu fui pra nova unidade, pra dedicar. E o que eu fazia na minha unidade 1, eu tentava fazer na unidade 2, tentava do verbo não conseguia. E não virava, porque era um público diferente, era uma cidade diferente. Então, não tranquila, eu falei, quer saber? Eu tô com 2 escolas de inglês aqui, uma que tá indo certo um pouquinho bem, e a outra que tá no começo, então normal e mal. Tá? E eu preciso atender os meus clientes com uma agência de viagens, porque eles viajam para fora, fazem intercâmbio, viagem de 15 anos, quer saber, tem público? Vou abrir uma agência de viagens. E aí fui lá e abri uma agência de viagens. Esses 2 anos que eu fiquei com essas 3 empresas, talvez tenham sido os anos mais difíceis, e olha que eu passei por vários anos difíceis dentro do empresariar. Porque a empresa que ia bem, a unidade 1, começou a ir mal, porque ela ia bem, porque eu tava com a minha mãozinha lá pra bola cair e eu colocar pra cima. A segunda unidade, eu abri num ponto, numa praça, que eu não estudei a praça. Comeu uma grana, na época, em 2009, todas as minhas economias. E a agência de viagens precisava de dedicação. Não dava só pra abrir o ponto e colocar um funcionário lá. Eu precisava conhecer do mercado, não conhecia muito do mercado. Não era tão simples assim. Exato. Então, longa história muito resumida. Eu fechei a unidade, a segunda unidade, fechei. Eu falei, olha, não tenho como devolver para quem tinha me vendido. E todo o dinheiro investido foi embora. Dinheiro no lixo. Fiquei totalmente dedicada. E aí que foi meu jogo virou. Eu virei pra minha unidade principal e falei, isso aqui vai ter que dar certo. Porque eu recebi uma provocação de um mentor, por isso que é importante ter mentor, É importantíssimo. Tá? Ele me dizia assim, menina, eu tinha 25 anos na época. Menina, é você que tá acabando com a tua empresa, tá? O dia que você crescer, a tua empresa cresce. Uou. E aí fiquei revoltado, o quê? Quem é esse cara? Quem ele acha que ele é? Mas ele tinha toda a razão.
E ali eu me voltei para a primeira unidade, continuei com a agência de viagens, porque ela tinha público, de fato, os meus clientes queriam fazer intercâmbio, eles queriam ideia não era ruim. Cara, a questão é que... E aí, tirei lá da segunda unidade, voltei para cá, dedicação total, organização de gestão empresarial, planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de time, e aí em 5 anos mudou. Não foi também do dia para a noite, 5 anos de processo, 6 anos de processo, né, para essa estruturação. Mas eu precisei tomar esse chacoalhão e eu tomei. Eu brinco que 2009, até falo nas nossas imersões, né, uma das nossas imersões foi um ano extremamente um divisor de águas. O ano mais desafiador da minha vida até hoje. Por quê? Porque bati carro, fali empresa, meu pai quase morreu, mas depois daquele ano as coisas começaram a caminhar. Olha só, vai, acorda pra vida, dona moça. Rompeu. Isso. Então houve uma abertura de dentro pra fora. Eu fui buscar desenvolvimento humano pela primeira vez em 2011, um treinamento de programação neurolinguística, que eu, na época, nem sabia o que era. Mergulhei nisso, comecei a ensinar meus colaboradores. E aí esse treinamento melhorou minha liderança, melhorou a liderança de quem estava comigo, eu preparei melhor o time e as coisas foram caminhando pra, claro, 7 anos depois... Eu abri a Potencial Pleno, que foi assim, opa, tem uma brecha de mercado aqui, não existe faculdade para donos de negócio, eu acredito que eu posso auxiliá-los nesse processo. Então foram 7 anos entendendo isso. Primeiro, o que você me disse antes da gente começar. Primeiro aplicando na minha vida e nas minhas empresas. Sim. E depois indo. E aí, Carol, quanto tempo você empreende? 25 anos. 8 anos na área da educação corporativa. E todo o restante... Inclusive no Serol. Inclusive lá, desde os 8 anos de idade, vendendo Avon, vendendo Natura, vendendo lingerie, okay? Sendo secretária de escola de inglês. Antes de ter a escola de inglês, eu fui secretária de uma escola que me apaixonei pela área da educação, que é a minha grande paixão até hoje. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo, não importa o que você esteja passando hoje, não importa quem está assistindo aqui o que você esteja passando hoje, tudo o que acontece na tua vida é uma semente para um bem muito maior lá na frente. Hoje, talvez, você não consegue entender, eu não consigo entender, quem está assistindo não consegue entender. Mas quando eu olho para trás, tem uma frase famosa do Steve Jobs, né? Que quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos. Então, onde eu estou hoje, olhando para trás, eu consigo conectar os pontos. De tudo que aconteceu, precisava ter acontecido da forma que aconteceu. Na época, eu poderia ter ficado super revoltada, e fiquei muitas vezes, mas hoje eu entendo, se não fosse isso, eu não teria chegado aqui. E agora, quais são os pontos? Daqui para frente são novos pontos. E encarar a realidade com essa clareza ajuda. Né? Não é sempre, que também não somos monges budistas e pessoas não perfeitas. Né? Achei que você era. Ó, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esses dias atrás eu estava assistindo podcast, que eu adoro podcast, né? E aí eu vi uma pessoa dizendo assim, eu nunca procrastinei na vida. E aí eu falei, oxe, mente sobre outras coisas também, né? Que isso, cuidado. Assim como eu faço uma, eu faço todas as outras. Exatamente. Então, é realidade. Qual que é a vida real de empreender? É difícil pra caramba. Não é não é um mar colorido de rosas, não. Todas essas histórias, claro, olhando pra trás, eu consigo olhar os sucessos que aconteceram. Não, e hoje você, com o resultado que tem, olha e entende o caminho. Mas eu lembro que quando eu fechei a minha segunda unidade de escola de inglês, e eu precisei pagar no dia 40 mil reais, e era só o que eu tinha na minha conta, já tinha ido todo o dinheiro e era o último 40 mil. Caraca, fechou, fechei a empresa. Acabou o dinheiro. Agora volta lá pra onde... A vaquinha leiteira, vai lá pra tua vaquinha leiteira, que você dedicado vai entregar, você dedicada vai entregar. Então, são alguns pontos que hoje é legal, aprendi a lição, que incrível, foi maravilhoso, e foi mesmo. Mas na época foi extremamente desafiador. E quanto mais você cresce, mais desafiador vai ser. Só o monstrão só cresce também. Exatamente. Então, esse é o propósito. Quanto maior a luz, maior a sombra. Se você deseja ter uma empresa profissional, que é a nossa visão de potencial pleno. Então, a gente deseja, nos próximos anos, ajudar a profissionalizar 3 mil empresas. É o nosso grande foco. Por isso, nossos treinamentos são de 1 ano. Para profissionalizar 3 mil empresas, a gente sabe qual é o próximo passo da profissionalização, que vai demandar tempo, energia e dinheiro. Então, esse desafio, para mim, não tem outro jeito. Estava conversando contigo. Não tem outro jeito. Eu amo isso aqui. Eu estava dando aula sábado, ontem também. Estava em sala de aula, hoje estou aqui em São Paulo. Mas vai demandar do empresário tempo, energia e investimento. Disposição. Exato. E como é que faz pra lidar, Carol? Porque isso que você disse aqui, que trouxe pra nós, tem bastante da ansiedade. Sim. Que é uma questão que acho que também é um desafio em casa, né? Como que eu lido com essa ansiedade e em determinado ponto eu vou chegar na maturidade. Que é o que você tá falando hoje, tá? Eu olho pra trás, ligo os pontos, entendo que... Olho pra frente, entendo os pontos, talvez até aprecie
de uma A determinada jornada. forma. De uma forma diferente. Mas pra isso precisa ter maturidade. E lidar com a ansiedade. Olha só, olha que curioso. Há 2 anos atrás, eu passei por um desafio bastante grande empresarial. Nós passamos por uma dissolução societária. Vai fazer 3 anos, na verdade, agora. E ao olhar para esse movimento que aconteceu dentro da minha empresa, eu entendi que essa dissolução societária foi, para mim, um chamado para maturidade. E hoje, Vi, nós temos uma imersão em que o nome da imersão é um chamado à maturidade. A maturidade pessoal e empresarial. Porque a minha missão como empresa é potencializar pessoas e empresas nessa ordem. Então, esse é o nosso grande foco. E aí, estudando maturidade, eu entendi que existem 7 passos para se desenvolver maturidade. E não importa se uma pessoa tem 80 anos ou se ela tem 8 anos, maturidade não tem nada a ver com idade. Mas tem a ver com alguns pontos e eu posso trazer alguns pontos aqui. Primeiro deles, da maturidade, para ser maduro tem que ser autêntico. O que gera ansiedade? É você estar fora do teu lugar, não ser quem você é. Sensacional. Já valeu. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Brincadeira, vamos lá. Que eu vou ser 7 passos. Eu sou professora, lembra? Hoje é bonito dizer que eu sou treinadora, mentora, mas a minha raiz é professora. Então eu sou professora, eu gosto de pegar alguma coisa que é difícil e deixar isso metodológico para você lembrar. Passo 1, ser autêntico. Para ser autêntico, lembrar de quem você realmente é, qual que é a tua essência. No mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que é muito mais fácil sentir-se comparado, que é muito mais fácil você esquecer de quem você é para ser parecido com alguém. Eu não tô dizendo que o processo de modelagem seja ruim, pelo contrário, eu amo o processo de modelagem, que é aprender algo difícil mais rápido, mas mais no sentido de quem é você, qual que é a tua essência, a autenticidade. Então é ser você e ser melhor. Então ser você mesmo, e é claro que todos nós temos como melhorar, então ser a gente mesmo e ser melhor. Maravilha, sou eu mesmo. Daí a gente vai pro segundo passo, merecimento. Tá? Vou falar da ansiedade, ó. Uma pessoa que não é ela mesma, ela tá se comparando, ela tá se moldando aquilo que ela não acredita, ela tá rompendo valores pessoais para fazer alguma coisa, tá fora da autenticidade, fora do seu lugar. Tá ansiosa. Segundo ponto, uma pessoa que não se abre para merecer o lugar onde está. Então aqui, sou quem sou. Ponto 1, legal. Não me abro para merecer. Puxa, mas será que é para mim mesmo? Será que esse podcast é para mim? Será que esse lugar é para mim? Já estive nesse lugar. Ok. É um processo de amadurecimento. Por que eu falo que esse processo todos nós passamos, alguns estão passando, outros precisam entrar nesse movimento. Porque quando você pega uma criança amadurecendo, um adolescente amadurecendo, um jovem adulto amadurecendo, você vai perceber exatamente isso. Sim. Você vai perceber isso nessa pessoa. Você vai perceber, puxa, olha, ela tá se firmando como quem ela é. Então, a criança ali, 12 anos, 15 anos, enfim. O adolescente, o jovem adulto, 20 anos, ele tá se fortalecendo em quem ele é. E aí, então, ele fala, puxa, o que eu mereço, o que eu não mereço? O que eu tolero, o que eu não tolero? Abrir-se para esse, puxa, eu mereço ser quem eu sou e eu tenho abertura, eu posso ser quem eu sou. Então, a gente começa a entender que, mas se eu tô ansioso, é porque eu acho que eu não mereço isso aqui, não mereço o que tá acontecendo. É o processo de maturidade, tá? Então, quando a gente começa a olhar para esse processo de maturidade, a empresa passa exatamente pelo mesmo processo. Quem é a empresa? Quem é a sua empresa? O que ela realmente faz de diferente no mercado? Quem é ela para os seus clientes? Quem é ela? Não para a visão do teu concorrente. Quem é a tua empresa? Segundo, que nível que a tua empresa merece chegar? Porque nós temos um manifesto na P2, que inclusive foi uma inspiração de quando a gente veio aqui em São Paulo. Nós temos um manifesto na P2 que diz assim, para que as pequenas empresas possam ser geridas como grandes empresas. Que tem um processo de grandes empresas. Perfeito. Que possam dar benefícios como grandes empresas, até que se tornem uma grande empresa, se assim quiserem. Porque E é libertador, se assim quiser. poxa, tem alguns empresários que vão dizer assim, não quero não. Olha, pra mim, eu tenho uma padaria que eu amo em Curitiba, sou apaixonada no pãozinho que eles fazem. E eu brinco lá com o dono, e aí, quando que você vai abrir uma próxima unidade? Ele fala, Carol, essa aqui é a minha paixão de vida, essa é a minha unidade. Pronto. A gestão tá redondinha, tem fila na porta, quando sai o pão novo, ele entendeu que ali é o ponto dele. Mas será que ele não merece mais? Para, isso gera ansiedade. Beleza? Então, quando a gente vai olhando, terceiro ponto, né? Então, só pra gente passar. Nós temos dualidade. Entendi o que mereço, também vou entender luz e sombra. Vou entender momentos bons e momentos ruins.
Entender que tudo passa. Né? Tem um ditado que diz... momento incrível na tua vida, isso vai passar. Um momento horrível na sua vida, isso também vai passar. Né? Então, entender essa dualidade que hoje a economia é cíclica. Né? Quando a gente olha para as nossas empresas, a economia é cíclica. O que nós precisamos entender? Entender os ciclos da economia, nos preparar para os ciclos da economia e fazer com que a nossa empresa permaneça viva. Né? Não quebre. Esse é o grande foco do mundo dos negócios, não quebrar a empresa. Né? Que ela permaneça viva e que ela continue prosperando com o passar dos anos, mesmo com a economia oscilante. E quando eu olho, puxa, se eu não estou indo bem, o que precisa acontecer para eu ir bem? Ou se eu estou indo muito bem, como que eu posso fazer com que esse período, ele não só me ajude a alavancar, mas também me ajude a aprender. Né? Então, as vacas gordas e vacas magras, nesse sentido, ter essa dualidade. Olhando para essa dualidade, a gente também vai olhar para uma autorresponsabilidade. Olha como se isso não é um processo de amadurecimento do ser humano. Total. Entendi, luz e sombra. Então, quanto maior a luz, maior a sombra. Né? Quanto mais você coloca o foco em você, mais desafios você vai ter. Quanto mais a sua empresa começa a ter crescimento, mais você precisa se preparar, porque desafios vão aparecer, desafios maiores e melhores, né? Costumo dizer que quando você tem um colaborador que tá te dando um desafio, ao invés de olhar e dizer assim, puxa vida, esse cara, hein? Você diz, aí é que tá ele está fazendo com que eu seja um líder melhor. Né? Então, olhar para essa questão. E aí a gente vem para autorresponsabilidade, que você diz assim, poxa, isso aqui é meu. Isso aqui é meu e eu vou precisar. Tô bem, isso aqui também é meu, eu preciso me preparar para aproveitar, surfar essa onda. Ou não tá bem, preciso me preparar, porque as coisas vão ficar bem, mas quando elas ficarem bem, eu tenho que estar preparado. Autorresponsabilidade. Chama pra si. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o primeiro que a gente lê no Potencialize Agora. Tem essa nova estrutura. Que é o Accountability, do João Cordeiro. Eu li no Plenitude. É no Plane. A gente começou nessa estrutura lá no Plane. E dentro das nossas mentorias, a gente tem alguns livros de pauta, né? Um deles é o Accountability. Que é o poder de você dizer assim, cara, sim, onde eu tô é responsabilidade minha. E também quando você tá muito bem. Pá, onde eu tô aqui bem pra caramba, isso aqui sou eu. Sem arrogância, sem prepotência. Mas com valorização, eu né? fiz o quê? Eu sou quem eu sou, eu mereço, eu entendi o meu espaço. Então, aí você começa uma construção de maturidade mesmo, né? Autorresponsabilidade, entendi. Aí você olha pra minha autorresponsabilidade e diz assim, puxa, eu vou ter que recomeçar. Tem algumas coisas aqui que não dá pra continuar desse jeito. Eu preciso começar do zero, eu preciso começar de novo. Você olha pra algo, por assim, que quem tá assistindo tá passando um momento muito difícil, empresarialmente falando. Desse jeito não dá pra continuar. Assim, nem mais um minuto, nem mais um segundo, deu. Chega, basta. Chega. Eu vou recomeçar, eu vou começar de novo, eu vou olhar de uma nova maneira, eu vou voltar a estudar, eu vou me preparar, e aí começa, eu vou trocar esse time, eu vou treinar esse time. E aí começa um novo movimento. E para esse novo movimento, nós estamos gerando aqui maturidade. Vai precisar de adaptabilidade. Porque quando você começar de novo, do zero nunca é, né? Porque o zero, assim... O que é zero? Zero, talvez, lá quando eu tinha... Não comecei do zero, meus pais fizeram muito. Já trouxeram um caminho diferenciado para mim. Né? Sim. Então, mas do zero empresarialmente é recomeçar. Vai requerer... Porque a bagagem vai estar ali, né? Sim. Eu vou de um zero, mas é um zero já. É um novo zero, né? E aí você vai precisar ter a adaptabilidade. A maturidade vai... Essa coisa de estar... não saiu como eu gostaria. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu adaptar isso aqui. Deixa eu entender quanto tempo mais eu vou levar. Algumas coisas levam tempo. E aí sai do ego também, né? Total. Por isso que é maturidade, pô. Por isso que a gente tá falando aqui, qual o ciclo dessa maturidade, né? Eu falei 6, e o 7º é só pra quem deixar um like. E pra quem compartilhar esse podcast. Eu vou deixar nos comentários. Perfeito. 7º. Combinado? Chamada pra ação, galera. É isso aí. Isso, com essa receita aqui, o seu bolo já só... Olha. Pra crescer, precisa dessa. É só a cereja. Eu vou deixar a cereja do bolo pros comentários. Aí, Perfeito. Perfeito, porque isso daqui é realmente base, né, Carol? Isso. E aí você sai da ansiedade, Vi. Quem tá assistindo aqui sai da ansiedade. Não tô dizendo que é fácil. É um desafio diário. Dizer assim, puxa vida, não tô sendo maduro. Eu tô sendo eu mesmo. Tô abrindo merecimento, dualidade. Tô entendendo que essa foi uma escolha. Preciso me adaptar, preciso recomeçar. Onde que eu preciso recomeçar? Onde que eu preciso segurar?
Porque recomeçar demais também gera ansiedade. Eu passei muitos anos por isso, ainda tenho que me cuidar sobre vida real pura. Tem uma outra coisa que eu tô batendo muito na tecla. Empresários reais para empresários reais. Nós temos uma empresa real para empresários reais. E não empresas perfeitas e não para empresários reais. Então a gente tem batido muito nessa tecla. Por quê? Onde que é o meu nível de ansiedade? Eu quero que as coisas aconteçam ontem. Não sei se você, quem tá assistindo a gente aqui, ou se você tem isso. Eu tenho essa coisa de, cara, que incrível, cadê o resultado? Né? Vindo pra cá, eu tava com a minha sócia no carro e a gente tava conversando. Puxa vida, aquilo lá, eu falei assim, tal coisa não tá dando resultado. Ela me respondeu assim, Ana, faz 3 semanas. Ai. E aí eu falei, é verdade, né? Parece que faz 5 anos, né? Faz 3 semanas. Sossega aí a tua periquita. Tá faltando o quê? Dentro daqui, do que a gente tá falando, opa, tá na hora de entender que as coisas levam tempo. E, Carol, sabe o que vem de insight sobre isso que você acabou de explicar? Eu acho que as pessoas buscam muito fora o que já tem dentro. Aqui é o jogo do eu. Sim, por isso que o primeiro é a autenticidade. Eu. Exato. E em todo degrau que tem aqui, você vai ter que lidar com você mesmo. Pra entender, pra ressignificar, pra de repente do zero, dizer, tá, o que isso aqui significa exatamente? Na adaptação, poxa, onde meu ego tá me levando? Ou, de fato, eu preciso jogar esse jogo pra, inclusive, as pessoas falam muito, né? Eu transformo vidas. Mas como é que tá a sua vida? Sim. Porque começa por aí, né? Esse movimento começa por aí, esse propósito começa por aí. Então, é uma receita sensacional pra você fazer agora. Eu vou assistir 10 vezes. Você pode ter uma meta de assistir 20, 30. Mas eu levei incrível, tempo, né? hein? Porque eu passei exatamente por todo esse processo, porque eu não entendia o que é que tinha acontecido, o que tinha dado errado, onde foi que eu tinha errado. Mas não é só aqui, gente, cuidado com a autorresponsabilidade pra não virar um chicotão. Exatamente, tá, tem que ser então, mensurado. A autorresponsabilidade é entender o que é meu e o que é do outro. Todo problema, ela é dividido em 3 partes, todo problema. Ele tem 1/3 é teu. Não importa se o problema acontece com outra pessoa, quando tá envolvido contigo, você tá envolvido, 1/3 é teu. Por algum motivo, você fala, mas Carol, mas eu nem... Se você está no meio da muvuca, 1/3 desse desafio também é teu. Segundo é o outro, 1/3 é do outro. E 1/3 é o ambiente. O ambiente, o contexto. Então, a gente fala aqui muito de contexto de ambiente, não só ambiente físico, mas o ambiente emocional, o ambiente, as pessoas que estão em volta. Então, 1/3 é o ambiente. E eu comecei a olhar para essas questões. Puxa, 1/3 meu, 1/3 do outro, 1/3 do ambiente. Cadê minha responsabilidade aqui? A minha, a do outro é do outro, a do ambiente também é doente. Do ambiente eu tenho influência aqui, mas né, o 1/3 é meu. Puxa, me faltou maturidade. Por que me faltou maturidade? Onde que eu tava fora? Puxa, eu tava fora de mim. Eu não tava sendo eu mesma. E ali começou esse processo, faz 3 anos. Que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu falei, eu trabalhei isso em mim. E eu vou, dentro de uma das nossas mentorias, que é a nossa queridinha agora, o MESP, depois hoje fui falar sobre ela. Dentro do MESP, que é a mentoria Eu Sou Potência, eu tirei a parte emocional dos meus treinamentos empresariais e trouxe pro MESP. Totalmente, mas a gente não fala de empresa, a gente só fala de pessoa. E eu falei, time, lá no MESP, né, com os meus clientes, tudo bem se eu validar com vocês uma ferramenta que eu tenho validado comigo? Perfeito. Pessoa real para pessoa real. E eles disseram sim, e a gente fez um módulo sobre isso, depois fizemos uma imersão. E o feedback que a gente teve foi muito poderoso, e é por isso que hoje a gente tem essa imersão, que é um chamado à maturidade. Uma vez por ano, a gente faz uma imersão em um dia. Né, olhando para isso. Legal. De uma maneira, assim, você sabe, né? As nossas imersões intensas. Sim, intensa, bem estruturada. Mas porque eu passei exatamente por esse processo. E todo treinador, na minha percepção, e é uma vertente de mercado, você ouve muito também, ele só leva o cliente, né? O mentorado, até onde ele foi. Então, essa é uma jornada muito gostosa. Perfeito. Porque faz com que eu precise me desafiar. Para que os meus clientes também possam ter acesso a novas ferramentas, novas modalidades, a novas possibilidades, a novas oportunidades, a novas estratégias. Então, o tempo todo a gente está, por exemplo, agora nós estamos trazendo a empresa para São Paulo. Muitos dos nossos clientes que estão lá em Curitiba, estão lá no Sul, estão dizendo, e aí, como é que vocês estão fazendo esse estudo de mercado? Bom, então, eu vou à frente, nós vamos à frente, entendemos, para que também a gente possa compreender como abrir caminhos para quem está conosco. É maravilhoso, né? E, enfim, eu sou apaixonada, você sabe, né? Eu já fiz todos os treinamentos da Potencial, enfim, começamos lá atrás, né, Carol? Sim. E passei por todo esse processo. Hoje, olhando para você falando dessa metodologia aqui,
Cara, muito sentido. Até porque a maturidade, quando você consegue se entender no processo, você olha pra frente também de uma forma diferente, né? Tô indo desbravar o mercado, mas eu já sei muito do que eu preciso aplicar, do que eu preciso me olhar. Então, e a gente tá há 45 minutos e não entrou no tema. Oh, que beleza, hein? Sensacional! Isso quer dizer que a gente precisa de mais 12 podcasts pra frente. Combinadíssimo. Pode me convidar, eu venho. Pode, Vivi? Pode? Pode. Então, pode. Mas é muito profundo, né? Eu gosto disso, porque a profundidade é exatamente a proposta do podcast, né? Legal. Essas histórias reais. E entramos lá no nosso universo, autenticidade, isso tudo. Sim. E como é que eu ponho pra fora? Como é que eu lido dentro dos conflitos geracionais? Nossa, excelente. Muito do nosso público são empresas familiares. Eu poderia dizer que 90% de quem nós atendemos nos nossos treinamentos, na Faculdade do Dono, ou no Plenitude, ou no MESP, são empresas familiares. E aí houve uma turma nossa que nós tivemos 3 gerações juntas, a mesma família. Uou. O fundador, legal, os filhos, 3 filhos e o neto. Então, 5 membros da mesma família, na mesma turma. E ali a gente dava para ver claramente as diferenças de olhar. Então, quando a gente fala assim, puxa, o fundador tinha os seus 81 anos, então para nós foi uma honra, inclusive, ter tanta sabedoria dentro de sala de aula, e quando ele contribuía era assim, sensacional. Ele contribuiu bastante, ajudou muito o pessoal da turma. E também nós tínhamos o neto, 20 e pouquinhos anos, entrando no processo de sucessão familiar. O que acontece na sucessão, no que eu vejo da sucessão familiar? O fundador desbravou, vem a segunda geração. É natural que exista conflito, porque são pessoas diferentes, em momentos diferentes de vida, com clarezas diferentes de mundo. Além da gente, não vamos nem entrar aqui em geracional, geração Z com geração Y, com geração X, com baby boomers, a gente não entra nem nesse critério. E a Carol acabou de fazer uma série incrível sobre alguma... Você passou por esses papéis, né? Eu passei por esses papéis. Então vai lá e confere. Lá no meu Instagram tem essa série de vídeos que explica certinho. Mas eu começo dizendo que desde que o mundo é mundo, dizem que Sócrates já tinha uma frase que dizia que os jovens de hoje em dia... Então, poxa, se lá no Sócrates, né, que é dado crédito a ele, já tinha uma reclamação da geração seguinte, imagina se aconteceu contigo. A minha mãe, por exemplo, ela falou, nossa, na minha época, filha, imagina. Imagina. O que ela falou dos vendedores lá do... tá muito confortável aqui nesse ar-condicionado. Porque, puxa, na época dela não tinha. Você vai fazer porta a porta porque não tem o WhatsApp, não tem a estrutura que a gente tem hoje de facilidades, né? Então, é natural essa comparação e o conflito acontece pela comparação. Ponto. Perfeito. Então, quando eu tiro a comparação, quando eu tiver a emoção da comparação, porque a comparação sempre vai existir, sempre vai ter alguém mais bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre, mais inteligente, mais burro do que nós, sempre vai ter. Não, tem um ditado, quando eu tinha escola de inglês, eu tive a oportunidade de estudar outros idiomas também, né? E aí uma professora de francês me disse assim, tem um ditado na França que diz que a comparação é veneno, porque combina, né, as palavras. E a comparação é um veneno. Então, quando eu tiro a emoção da comparação do jogo, eu começo a olhar o fundador e o sucessor. Sem a emoção. O que o fundador busca? Segurança de passar o bastão. Show. O que o sucessor busca? Espaço. Para provar o valor que ele tem, que ele vai levar essa empresa à frente. Quando o sucessor entrega segurança para o fundador, o que é segurança? Deixar de ser o filho do dono e passar a ser dono. Ele entrega a segurança para esse fundador que ralou muito para que a empresa chegasse onde está. Para a família chegar onde está. Quando esse fundador entrega espaço para o sucessor, o que é espaço? Tá? Espaço eu te dou autonomia de decisão, mas eu quero resultado. Você me traz o resultado e esse fundador se torna um conselheiro. Então ele se torna o conselheiro do filho, o conselheiro da família. Eu já passei por isso antes, foi assim que eu resolvi. Que tal se? Então ele entrega esse espaço para a segunda geração, para a terceira geração, poder colocar em prática o mundo moderno. Por quê? Sabe, quando ele chegou lá quando ele fundou, quando tudo era mato, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então algo que a gente busca tirar a emoção quando está em sala de aula é... Tá, mas eu não precisei disso eu não precisei colocar uma IA para a empresa chegar onde ela chegou. E até assusta, né? Eu não precisei comprar uma máquina de X mil reais, X milhões de reais para chegar onde a gente chegou. E aí o sucessor diz, puxa, mas é que se a gente não fizer isso hoje, nós vamos estar fora do mercado daqui 30 anos. Alinhar essa comunicação. Então, quando a gente entrega segurança para o fundador e espaço para o sucessor,
abre-se um novo movimento. Qual que é esse movimento? A profissionalização do negócio. Para sair de uma empresa familiar e se tornar uma empresa familiar profissional. Esse é um processo que é o que a gente tem utilizado. Nós estamos dentro da faculdade do dono, nós temos geralmente os sucessores. E foi muito bacana, muito bonito essa família que veio completa, os 5 membros da família que trabalham na empresa, porque a gente conseguiu entregar a segurança do fundador com o espaço para os sucessores e a inovação para a terceira geração. Eu fico imaginando, né? Você falando sobre isso, já vem a história na minha cabeça. Porque muitas vezes, talvez esse neto nunca sentaria numa mesa para conversar com o avô sobre determinados assuntos. Exato. Então, a clareza que vem pro jogo, né? De entender também, poxa, o que eu posso beber dessa fonte que vai me trazer uma potencialidade dentro das habilidades que eu tenho hoje. Ao invés de olhar como implicância, o avô direcionando lá na ponta, né? E essa família em especial, eu tenho muito carinho, gratidão aos Eckel pela confiança. Uma amiga minha de infância, que entrou em contato comigo anos depois, enfim. E eles iam no mesmo carro, na ida e na volta. Pra discutir o quê? Exato, pra discutir o que foi aprendido na aula de hoje. As nossas aulas são divididas em 2 dias inteiros. Então, primeiro dia, no final do dia, já volta ali estressando o assunto. Que também tem outra coisa que a gente começa a olhar. Vamos parar de se estressar? Para de se estressar. Estressa o assunto. Estressa o problema. Tira ele, né? Tira o problema do coração e coloca ele na mesa. E aí estressa o problema. Para que você não se estresse com o problema. Então, eles tiveram essas discussões e realmente foi um aprendizado muito grande para nós como empresa. Em poder auxiliar e direcionar 3 gerações que estavam na mesma mesa aprendendo juntas. E a gente tem aí um pilar importante que é a comunicação, né, Carol? É fundamental. O significado de tudo isso. Eu era contratada, a gente tá falando sobre liderança no comecinho, né? Eu era contratada até ano passado, talvez 2024, para liderança. Carol, vem aqui e eu gostaria que você direcionasse o nosso time nas competências de liderança. E a gente tem todos os nossos treinamentos para liderança, até porque o dono, quando ele senta na cadeira de dono, ele entende que ele precisa dos seus líderes fortes, então a gente acaba atendendo também as lideranças dos nossos clientes. Até 2024. 24 finalzinho, 25, eu sou contratada hoje para direcionar comunicação assertiva. Pronto. Então, workshops de comunicação assertiva, treinamentos, né, de comunicação assertiva, como fazer uma comunicação com o cliente bacana, mas especialmente entre as pessoas do time. Daí a gente vai partir de cultura empresarial, vai partir de elementos se a empresa é mais formal, mais informal, para que a comunicação esteja alinhada. Especialmente a comunicação de quem está na liderança. Né? E essa entrega que você falou, essa conexão que se faz aqui, ela vai repercutir na empresa inteira. Exato. Né? Quando se tem uma clareza, uma profissionalização, todo o restante ele vai seguir, né? Que é a tal da cultura, o que se coloca dentro do ambiente. A gente tem visto lá na pontinha, né? Eu vejo só a pontinha do iceberg. Como mentora, treinadora, nós recebemos o nosso cliente lá 2 vezes por mês na nossa sala de aula, quando nós não estamos em loco. A grande maioria das vezes o cliente vem até nós. Então eu tenho a pontinha do iceberg, os desafios que ele me traz a partir da ótica dele. É como um óculos, né? Então eu tô aqui, eu tô com meu óculos, eu tenho meu filtro do mundo. E ele traz o filtro dele da empresa. Então, a partir disso, dessa pontinha do iceberg, tem muita coisa envolvida. Comunicação, entrelaces familiares, passado empresarial, dúvidas sobre o mercado. Então, a gente começa a percorrer esse iceberg durante um ano, por isso que o treinamento é de um ano, e ali vão emergindo algumas coisas. Puxa, essa comunicação é porque lá na maturidade, aquele medo, puxa, se eu me posicionar, como é que o membro da família vai ver? Ou como que o colaborador vai ver? Como é que eu converso com a geração Z, né? Que eu recebo muito essa pergunta. Como que eu converso com a geração Z para que eles engajem comigo e fiquem na empresa por meses e anos, que acreditem no propósito? Então, tudo vai ser alinhado na comunicação, né? Que é o que nos diferencia, na real, dos nossos bichinhos de estimação. Eu costumo brincar. Poxa, eu tenho lá em casa 2 bichinhos de estimação. Eles só faltam falar. Sabem tudo. Feição, né? Tudo. Mas eles não falam. E aí que tá o nosso grande diferencial. Nós não podemos esquecer de que somos humanos, autênticos. E nós falamos. Né? E que as nossas palavras importam. E que a forma com que a gente fala, né? Por que eu falo excelente dia? Tem um porquê.
Porque a forma e a palavra escolhida, ela vai determinar muito do comportamento de quem tá com a gente. E chama muita atenção, né? É. E tem muitos que não alcançam nem essa autenticidade em longo prazo de pertença da empresa. Porque realmente não tem esse espaço, não consegue, não entende. Sim. E Não pode se até ter posiciona. sucesso financeiro, Vi. Não é isso aqui não tem nada a ver com sucesso financeiro, tá? Não. Tem muita gente que tem muito sucesso financeiro e pouca maturidade. Né? Então, qual é o reflexo disso, né? Como que eu sei que é alguém que é baixa maturidade? Você sabe, né? Sabe. Porque eventualmente é um ego grande, arrogância, ou não dar espaço, uma prepotência, eu sei tudo. A gente brinca o João sabe tudo, né? Então, é entender que uma coisa não é correlacionada à outra. Agora, quando você está maduro e atinge um sucesso financeiro, aí é transbordar na vida do outro, aí a tua empresa vai para outro patamar, aí é uma coisa que vale a pena ser vivida, entendendo lá da dualidade, que vai ter desafio, que vai ter altos e baixos, que a economia é cíclica, que nós estamos num ano que vai ter eleição, num ano que vai ter isso e aquilo. Então, e tá tudo bem. Tá tudo e vamos. bem, ok? Como você distingue maturidade e sabedoria? Qual é o ponto auge, assim, de falar, tá, Pô, que pergunta boa. Vou ter que pensar. eu sou reconhecida por isso, Advogada, inclusive. né? Advogada, Não, reconhecida pô. pelas perguntas provocantes que eu faço. É muito bom. Porque maturidade e sabedoria, né? Claro que para cada um vai ter um significado, mas na sua percepção, o que é significar isso? Vamos de duas vertentes bem populares, que é algo que eu gosto muito, é trazer algo que pode parecer complicado, mas de uma maneira simples. Alguns anos atrás eu ouvi em um treinamento, provavelmente você também ouviu nesse mesmo treinamento, que era assim, ó. O que é sabedoria? O que é conhecimento? O que é sabedoria? Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Perfeito. Né? Então a gente começa aí. E será que uma pessoa madura colocaria o tomate na salada de fruta? Então, que tem maturidade. Esse é o primeiro. E a segunda vertente, uma frase que eu gosto muito é assim: o que é inteligência e sabedoria? Inteligência é aprender com os próprios erros. Uma pessoa inteligente é aquela que olha pra trás e fala, puxa, eu errei aqui, tá na hora de eu consertar isso. Então, ou eu errei 2 vezes, tá na hora de eu ser um pouquinho mais inteligente. Então, eu errei 3 vezes. Pô, deixa eu aprender com isso aqui, né? Só um pouquinho inteligente, né? Inteligência é você aprender com seus próprios erros. E sabedoria é aprender com os erros dos outros. Então, eu também saio de mim, né? Sei quem sou, maturidade é sei quem sou. Sabedoria, sei quem sou e convivo com os outros. Então, eu olho pro outro. A salada de fruta também olha pro outro. Hoje eu vou comer uma salada de fruta, mas eu também vou servir essa salada de fruta. Então, talvez, e aí nesse contexto, eu olharia que maturidade é algo relacionado a si, pra dentro. De você pra dentro. E a sabedoria é de você pra fora. Porque geralmente um sábio é aquela pessoa que você vai se aconselhar, inclusive. né? Exatamente, é aquela pessoa que vai se aconselhar. Chegando aqui, eu e Graça, a gente tava conversando sobre uma situação que aconteceu e eu lembrei dela. Vou te contar um case, né? Não sei se você é desse que gosta de responder. Você recebe uma mensagem, o quê? Vou responder. E aí a gente tava, enfim, conversando e eu falei pra ela, vou te contar um case que eu ouvi recentemente, talvez você já tenha escutado essa história. O leão e o burro se encontraram na floresta. Aí o burro disse pro leão, a grama é azul. E aí o leão olhou pro burro e falou, capaz, a grama é verde. Não, a grama é azul. A grama é verde. A grama é azul. A grama é verde. A grama é azul. A grama é verde. E aí o leão, quer saber? Vamos lá no sábio. Vamos lá no sábio e eu vou te provar que a grama é verde. E o burro, não, mas a grama é azul. Chegaram na frente do sábio. O leão todo pomposo pergunta pro sábio. Sábio da floresta. Que cor é a grama? Porque o burro tá dizendo que a grama é azul. E o sábio responde, a grama é azul. O burro fica louco de faceiro. Eu falei pra você que a grama era azul, ha, 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 e vai embora. Aí o leão fala, poxa, mas sabe, você sabe que a grama é verde. Eu sei que a grama é verde, mas eu precisava te ensinar uma lição que você nunca discute com um burro. Tome. Nossa. Mais uma na mesa. Você sabe que quando eu escutei essa história, eu falei, sensacional. Como assim, mano? Eu não sei se você tá na internet bastante, mas eu tenho alguns vídeos que às vezes viralizam e tal. E aí vem a galera. Toma.
E aí eu vou responder os primeiros eu respondo e os outros eu só pego minha pipoca e falo, uau, né? E eu lembro sempre desse case. Por quê? Vamos olhar aqui na tua pergunta da sabedoria. O que me vem aqui é que geralmente a sabedoria é acionada. Acionada. Ela é acionada. Então, a maturidade é de dentro, é você contigo, é entender os teus desafios e é um processo constante. É para sempre. Né? É um processo, é um chamado à maturidade, ele é um processo para sempre. E a sabedoria, muito provavelmente, alguém que eu preciso ouvir da sua inteligência, da sua sabedoria, algo que você guia, por exemplo, né? Então, é mais voltado, ele é acionado, mais voltado para o outro. Essa é uma percepção, porque todas as histórias, querendo ou não, que se fala de sabedoria, é sempre, eu vou buscar a sabedoria. Né? A sabedoria é interna, mas eu também vou lá e busco um conselho. Eu vou buscar alguém que já passou por isso, né? A sabedoria é aprender com os erros dos outros. Cara, o que eu acho mais lindo na sala de aula do Potencialista, da Faculdade do Dono, quando alguém faz uma pergunta e não é o treinador que responde, não é o mentor que responde, não sou eu que tô lá na sala de aula que respondo, é a pessoa que diz, Carol, posso contribuir? Cara, eu já passei por isso. Olha, deixa eu te falar como eu resolvi. É alguém que asfaltou o caminho, tinha lá um caminho cheio de pedra, abriu o caminho, asfaltou o caminho e dizia assim, ó, vai por aqui, tá? Não precisa quebrar a cabeça, não. Vai por aqui que você vai dar boa. E você sempre fala isso, né? A inteligência tá no time. Sempre. A inteligência não tá em uma pessoa. Por mais inteligente que seja a pessoa, ela falha em alguma coisa. Né? Então a inteligência tá em todos nós. Eu, você e todo mundo que tá na mesa é inteligente. Por isso a importância de se cercar de pessoas também que... E a importância de, como empresário, olhar também para o seu entorno, né? Porque muitas vezes a gente fica tão sentado naquela cadeira entendendo que eu tenho que ser o responsável e não colhe ali as informações que seriam ouro para um momento de decisão, enfim, de assertividade. Carol, eu passaria 24 horas fazendo esse podcast. Sabe aquelas lives que as pessoas fazem assim, ó, roda a noite, vai. Nós estamos caminhando para o final e eu quero fazer uma analogia. Você ainda não conhece, talvez, já ouviu falar, mas eu tenho uma metodologia chamada Inspire. E nós passamos nesse podcast de hoje trazendo você com essa sabedoria, né? Para que a gente acesse e aprenda com seus erros por quase todos os pilares. Falta um que eu quero te perguntar sobre isso. Nós passamos sobre inteligência, nós passamos sobre negócios, sobre processos, soluções, resultados, estrutura, e faltou um que eu acho que veda tudo isso que a gente falou, que é o intuição. Como é que você traz para a mesa a sua intuição dentro dos momentos de decisão? Porque, na minha percepção, é um dos pilares que tem que ser estimulado. Concordo contigo. Alguns anos atrás eu estava participando de um treinamento e algo me chocou um pouco. Era uma doutora em psicologia que estava dando a aula e ela falou sobre o processo que uma criança passa de ser educada, né? Todos nós passamos de ser educada. Falando de intuição, porque querendo ou não, dentro da nossa... Quando eu comecei a trabalhar com educação corporativa, empresarial, eu queria me preparar. Eu era professora de inglês, que criou uma metodologia de gestão e comecei a ensinar metodologia de gestão. E aí, então, eu fui estudar para como me capacitar para poder ensinar essa metodologia. E a doutora em psicologia disse assim, a criança, quando ela tem ali seus 2, 3 aninhos, né, ela olha para a mamãe e ela vê a mamãe triste. Então ela olha pra mamãe e ela tem a intuição, ela sente. Mamãe tá triste. E aí ela vai validar. Opa, será que o que eu tô sentindo sobre a minha mãe é verdade? Isso tudo num processo racional, tá? Então, e ela chega pra mamãe e diz, mamãe tá triste. E a mãe, pra proteger o filho, o que a mãe responde? Não, filho, imagina, a mãe tá bem, a mãe tá feliz e tal. Então o que ele entende dessa intuição? O que eu senti... Não estava correto. Validou. Não estava correto, não é verdade. Então, durante a nossa vida, nós temos uma intuição maravilhosa. É uma inteligência divina. Já está dentro de nós. Pronto. Já está dentro de nós. É uma inteligência maior do que nós. Gente, meu coração está batendo agora. Eu não penso pro meu coração bater. Se eu tivesse que pensar pro meu coração bater, eu caia morta aqui. Puxa, eu esqueci de... Respirar. Acabou. Debater. Respirar. Nosso sistema nervoso autônomo, algumas coisas que você percebe no ambiente, né? O nosso sexto sentido aranha, nosso sentido aranha, que é quando, se essa taça aqui cair, eu tô conversando contigo, segura ela aqui. Isso. Então, existe uma inteligência maior. E essa inteligência, nós nascemos com ela e durante a vida ela vem sendo abafadinha. Quando existe um resgate da intuição, que é a conexão com algo maior que você, a conexão com Deus, para quem acredita em Deus, a conexão com a natureza, você vai despertando essa inteligência que existe dentro de você, que te sopra no ouvido. Faz, não faz.
sim ou não. Você não sente aqui? Você não sente uma coisa? Com certeza. Teu corpo, ele te diz, arrepia. Tô sentindo agora, inclusive. Então, existe uma inteligência maior do que nós. Que é a inteligência que nos... de vez em quando você pensa assim, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Existe uma inteligência maior que, junto com todas as conexões, tudo que você já passou na sua vida, desperta aquilo. Yes. Mas exatamente por esse processo educacional, não é por mal, não é que teus pais erraram, não é isso. Mas quando eu ouvi isso lá atrás, dessa doutora em psicologia, eu falei, caramba, nós precisamos sim resgatar a nossa intuição. Que é aquele coisa de, eu sabia que isso aqui não ia dar certo, por que eu fui mesmo assim? Houve um momento de intuição, que quando você tá bem calibrado, né? Com a sua intuição, conectado com passou você por esse mesmo. processo aqui, inclusive. Quando você tá conectado com você mesmo, é mais fácil, ou menos difícil, né? Mais simples. De ter acesso a você mesmo. Acessar a você mesmo, mas principalmente acessar o divino, acessar a inteligência maior, essa inteligência maior e inexplicável que existe para nós, a nosso dispor. Então, essa conexão, eu coloco aqui para você que talvez aí, esse processo todo que eu passei, e que hoje tem lá uma imersão chamada para maturidade, que nós temos os nossos treinamentos, é muito conectado também por um processo de conexão comigo e com o Deus, com o divino, com algo que é maior, inexplicável, algumas coisas são inexplicáveis que acontecem. E então, às vezes acerta, né? Ser humano é teimosinho, sei vocês, eu sou imagina, teimosinho. claro, imagina, mas nunca. Só eu, né? Os outros, só você. Teimosinho. Ninguém mais. Tipo, será? E aí, a resposta, ela vem, né? Talvez não, né? Com total certeza, não no nosso tempo, não no meu tempo, mas a resposta vem. Porque intuitivamente nós já sabíamos, você já sabe. Obrigada por isso. Eu puxei a questão da metodologia, foi exatamente o que aconteceu. Num dia de treino, eu sempre escuto podcast, eu treino estudando, e daí acabou a internet, acabou. Eu assim, Deus, tá bom, mas e agora, né? Agora eu vou ter que ficar comigo mesmo? Como assim? E de repente, naquele momento veio a metodologia. Todas as palavras da metodologia Inspire, assim, na minha cabeça. Daí eu treinando, eu comecei a escrever no bloco de notas, porque... Falei, obrigada, e fui. E ela tá, assim, repercutindo muito. É uma metodologia sensacional, tem, né? E foi construída a partir dessa intuição. Eu nem fazia ideia de que eu ia falar isso, porque foi a provocação, né? A sua provocação bateu aqui e é isso. E agora a última pergunta que eu tenho pra você, que tá conectada a isso. Show. Né? Eu entendo que nós somos centelha, né? Nós temos ali Deus dentro, e é o que você falou agora. Se você fosse bater um papo lá com o cara lá de cima. Nossa senhora, ó, já me emocionou. E ele dissesse assim, filha, vem cá. Eu preciso entender qual é a sua construção na Terra. E daí você contou tudo pra ele. Você disse, tô desse jeitinho aí, ó. Vocês viram, né? 18 horas de podcast, eu falei 5 segundos. Pois no meio do caminho eu pensei assim, puxa, será que eu não tô falando Mas demais? esse podcast é exatamente pra isso, é pra sua história. Mas então, aí Deus falou assim, Carol, tá bom, entendi, eu te dei esse dom aqui pra que você plantasse na terra e multiplicasse o seu talento. Qual seria o que Deus diria pra você sobre isso, sobre o que você tá construindo? Qual que é esse dom? Você sabe que essa semana eu tenho uma música que me pauta muito, né? Não sei se você conhece a Oração da Manhã, que é uma música, né? No silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Eu quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor. E aí onde que eu me identifico? Ser paciente, compreensivo, mansa e prudente. Ver além das aparências, seus filhos como tu mesmo os vê. Então eu acredito que... Qual que é o meu dom? Meu dom está muito expresso nessa música. Eu acredito que eu vim nesse mundo não com o dom da comunicação. Muita gente fala assim, nossa, Carol, você tem o dom da comunicação. E talvez a primeira resposta, a mais superficial, seria o dom da comunicação. Mas eu treinei muito essa comunicação, né? Porque eu não tinha, era bem... Lá em Curitiba a gente chama de jacu, né? É um pássaro que se esconde, né? Mas especialmente nesses últimos meses, nesses últimos anos, é o dom de olhar para além das aparências. Ver os filhos como talvez Deus vê a cada um de nós. Não vê senão o bem em cada um.
independentemente se tá com uma máscara diferente, mas vê o bem ali. E exatamente por ter... Essa música me pauta muito no meu dia a dia, porque toda vez que eu tô num momento mais... Mas, peraí, eu sou paciente, eu sou compreensiva, eu sou mansa, eu sou prudente. O que será que tá acontecendo aqui? O que será da minha maturidade que me atingiu? Então, de poder olhar para as pessoas que estão ao meu redor, os meus mentorados, as pessoas que me seguem nas redes sociais, quem tá comigo, e ver além das aparências. Que eu possa ver quem está na minha frente, como Deus vê, e se Ele me permitir ser um canal. Ser um canal para que as pessoas tenham uma vida melhor. Como dentro das minhas mentorias, né, o nome da Potencial Pleno, ela não é à toa. Eu chamo ela porque a P2 é a menina, né? Não é à toa. Porque por muitos anos, como eu comecei a empreender cedo, as pessoas diziam assim: Carol, você tem muito potencial. Cara, como você tem potencial. Imagina 16 anos empreendendo, que potencial. E era desconfortável. Era gostoso, mas ao mesmo tempo desconfortável. E quando eu escrevi num papel Potencial Pleno, se Deus me chamasse hoje, dissesse assim: acabou, bonita, assim, valeu, foi legal, foi paciente, compreensiva, show de bola. Chega aqui. Chega mais. Chega mais aqui. Vem pra... Quantos por cento do meu potencial eu teria vivido? Se Deus me perguntasse: e aí, quanto vocês acham? Quanto por cento você acha que você viveu? A primeira vez que eu recebi essa pergunta, eu respondi 50%. Acho que eu vivi a metade, entreguei metade. E na época foi um choque pra mim. E é por isso que o nome da empresa é Potencial Pleno. Não basta ter potencial. O teu potencial precisa ser exercido à plenitude. Só que algumas coisas aconteceram no passar desses 8 anos na Potencial Pleno, que eu percebo que quanto mais eu busco essa plenitude, quanto mais eu busco exercer esse potencial, quanto mais eu me jogo no jogo da vida de uma maneira que eu acredito que o divino, algo maior, que Deus vai, né? Porque também Deus é bem-humorado, então meu Deus é bem-humorado, ele, né, dá umas risadas, fala: Caroline, não tô acreditando nisso, né? Lá vai ela, exatamente. Não acredito, hein? Lá vai ela. Lá vai ela contar os dedinhos. Quanto mais... Não acredito que ela tá contando os dedos nessa altura do campeonato. Não, 41 nas costas, né, pô? E aí... Pra quem sabe o quê? Porque eu conto meus dedos, deixa o teu joinha e compartilha. Daí é muita intimidade. É muita intimidade. Mas quanto mais o tempo passa, Vi, mais eu percebo que eu tô vendo cada vez menos o potencial, porque eu vou entendendo qual o potencial maior. E aí dando uma palestra certa vez, eu faço sempre essa pergunta no Eleve-se: quantos por cento você viveria? E as pessoas dizem 20, 30, 70, 50. E certa vez, quando eu tava no palco, eu tive uma clareza: caramba, hoje talvez se eu encontrasse com Deus, eu ia dizer, sei lá, Deus, me joguei na vida. Venho treinando pessoas, mais de 20 mil pessoas, 775 empresários no Potencialize, eu dou aula de 7 da manhã, 11 da noite, faço live. Me joguei, minha vida era bem mais confortável quando eu disse 50%. A minha vida é bem mais desconfortável, eu amo isso aqui, mas é bem mais desconfortável hoje. E talvez eu tenha dado 10%, 5%. Então, é imensurável o que nós podemos fazer. Uhum. Imensurável. Uhum. Mas para isso a gente precisa jogar o jogo. 100%. 100%. Jogar 100%. E qual jogo? O jogo da vida. O jogo do teu jogo. O teu relacionamento. A tua família. O teu jogo com a tua empresa. O teu jogo com os teus clientes. E principalmente o teu jogo. Uhum. Você, puxa, o que eu desejo para mim? Eu desejo para... O que eu quero? Eu tenho uma perigo que eu vou viver muito, né? Que Deus me permita viver 100 e para frente. Mas se porventura não acontecer também, não tem como controlar. O que eu quero que digam, sintam, vejam? Mas será que foi intenso o suficiente? Será que eu não poderia ter entregado um pouquinho mais? Uhum. Para ser pelo menos uns 15%? Porque 100%, se atingiu 100%, aí já Deus leva, né? Não Deus põe a mão pra cima, né? Não chegue lá. 100% ao meu perceber, talvez seja o fim, né? Sensacional. Cara, eu faria isso aqui, enfim, 24 horas de live. Deixa uma última mensagem pra galera que tá te ouvindo aí, pra que a gente... Nós somos filosóficos hoje, né? Cara, meu Deus, eu achei assim que a gente ia falar de liderança, vendas, estratégia, marketing. O tema mesmo foi 5 minutos. Foi. Mas vamos lá, eu gosto desses assuntos profundos, porque é o que fazem com que a nossa vida mova à frente, né? Vá à frente.
Último recado para você que tá nos assistindo aqui. Antes de mais nada, continue seguindo a Vivi. Continue. Essas perguntas provocativas, essas perguntas que fazem a reflexão acontecer, a transformação, ela acontece de dentro para fora. Mas para ela acontecer de dentro para fora, você precisa de uma provocação de fora para dentro. Combinado? Você percebe que quando uma pessoa ela passa por um grande movimento fora, um acidente, um trauma, e ela volta, ela geralmente transforma a vida dela. Então houve um empurrãozinho de fora para uma transformação de dentro para fora. Então mantenha essa transformação de dentro para fora e parabéns por isso. E o segundo, que existe um você ainda melhor esperando por você. Existe um você ainda melhor, um empresário melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. E aqui não é pra você cobrar do tipo, eu tenho que ser melhor. Não, existe ali, ó. Logo depois dessa barreira, logo depois dessa barreira mental, existe uma versão ainda melhor de você, e ainda melhor de você, e ainda melhor de você. Então, que você viva seu pleno potencial, buscando essa melhor versão de você. Maravilhoso, sensacional, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível. Já está convidada para quando você quiser. Combinado. Toda vez que eu vier, daqui a pouco eu vou vir bastante, né? Agora vem para São Paulo. Então ela é nossa. Chegando. Ela é nossa. Gratidão. E você por aí, assista 50 vezes esse episódio, vale a pena. Se conecta com os conteúdos. Novamente, vai lá, curte, compartilha. E aguarda, porque o próximo convidado que também te espera é sensacional. Vem com a gente e pode, Vivi?